Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que nos acompanham. Eu sou o Arthur Souza e nessa videoaula iremos falar sobre if, else, else if e operações matemáticas. Começaremos pelo if. If nada mais é do que uma condição. Traduzindo para o português seria algo como se. If, aí nós abrimos parênteses para declarar a condição. E caso essa condição estiver correta, o programa irá fazer aquilo que estiver entre as chaves. Aí, caso essa condição for falsa, a condição estiver incorreta, o programa irá seguir ignorando o que estiver entre as chaves. O else seria equivalente ao se não. O else só funciona caso o if anterior a ele seja falso, ou seja, para existir um else precisa de um if. Então nós voltamos com o exemplo. If, uma condição que pode ser booleana, que vai retornar true ou false. Se essa condição for true, ela der como verdadeira, ele irá fazer o que está entre as chaves, ele irá fazer x, e o else ele irá ignorar porque a condição if anterior a ele foi verdadeira. Aí caso essa condição if, ela retorne com falso, ou seja, irá pular esse fazer x e irá entrar nesse else, que irá fazer o y. Else if, se não se, traduzindo diretamente, seria caso o if anterior fosse falso e esse else seria um else com uma condição. Ou seja, nós temos um if com uma condição que precisa ser falsa, ou seja, não irá fazer o que está entre as chaves, não irá fazer o x, e ele irá entrar nesse else if e irá verificar uma nova condição. Caso essa nova condição for verdadeira, ele irá fazer z, que está entre as chaves. E é claro que você pode emendar tudo isso colocando um else, que irá funcionar caso o que está anterior a ele não for verdadeiro. Para exemplificar melhor, acredito que seja um pouco confuso, iremos abrir o Tinkercad. Bom, aqui no Tinkercad, nós iremos começar nosso review. Para você ter seu Arduino, você irá aqui em Arduino e irá puxar essa placa de ensaio. Bom, vamos pegar um resistor, deixá-lo aqui e pegar um LED. Iremos fazer um pequeno exercício para exemplificar aquilo que acabou de ser passado. Lembrando das teclas de atalho do Tinkercad, que quando você aperta o número 6 do teclado numérico na parte superior, dos números da parte superior, ele irá atribuir a cor, se me engano, turquesa turquesa ao fio que você selecionou. Vou abrir o código. No caso, eu já estava fazendo umas pequenos testes aqui. Vamos fazer um define para que 6, para indicar que a porta 6 era ser utilizada, e vamos dar o nome de botão. No caso, eu já coloquei aqui que o botão será um output, e aqui na função void loop, que é uma função que se repete durante toda a execução do projeto, nós iremos começar um if. Essa é a estrutura de um if. Os parênteses que estarão com a condição e as chaves que serão para indicar o que deve ser feito caso essa condição seja verdadeira. Bom, eu vou declarar uma variável booleana global. Irei dar o nome a ela de verdadeira, verdade. Irei atribuir o valor a ela de 1, ou seja, ela irá receber o valor de true. E irei colocar essa variável dentro dos parênteses if, ou seja, if vai fazer uma verificação se a variável é verdade. Eu vou mudar o nome porque acredito que seja um pouco confuso, vou deixar com a. Ou seja, if irá fazer uma verificação se a é verdadeiro. Bom, irei começar com digital write, porque eu irei fazer um
digital write, botão, vírgula, 1. Isso aqui será utilizado para, caso isso for verdadeiro, o LED botão irá ficar aceso. Vamos soltar o código. E no caso, o LED acendeu. Bom, eu vou declarar um novo botão. Vou colocar aqui na 3 para ficar um pouco mais reta. E vamos chamar de botão 2. Hashtag define botão botão 2, que será na... Vou chamar de botão 2. Na porta 2 eu vou alterar aqui a sua casa para não ficar muito confuso. Pronto. Botão 2, isso. Irei deixar o pin mode com output também. Assim sendo, eu irei declarar um else. Else, lembrando, else seria o senão. Else, e ele só rodará caso a condição acima falhar. Else, irei colocar o digital write, botão, ou seja, caso a condição acima falhar, o código está funcionando da seguinte forma: if a, essa booleana, ela for verdadeira, irá ter que acender o primeiro LED. Caso, vou mudar as cores aqui para ficar um pouco mais fácil a visualização. Aí, caso essa condição seja falsa, irá entrar no else e irá acender o botão 2. Ou seja, está funcionando exatamente como a gente está planejando, porque o A a gente está declarando como verdadeiro. Agora, e se eu declarar o A como 0, ou seja, falso? Como pode perceber, ele entra no if, o A, e como ele é uma booleana falsa, não irá fazer aquilo que está entre as chaves, ou seja, não irá acender o botão, não enviará nível lógico alto para o botão vermelho e irá entrar no else. E o else irá fazer o que está entre chaves do else, que é acender o botão 2. Bom, agora vamos colocar uma condição else if. Que, lembrando, tem que colocar uma nova condição. Vamos colocar aqui else if. Vamos colocar aqui B tem que ser. Vamos colocar B. Irei criar essa variável agora. Também será uma booleana. Booleana B. E ela será igual a 1. Bom, irei também fazer uma. Vou jogar isso aqui pro lado. E vou colocar um novo LED. Eu vou mudar as variáveis para não ficar um pouco confuso. Vou deixar botão verde. Deixa eu remover esse espaço, esse white space que não nos interessa. Botão vermelho. E vou declarar o novo agora, que será no botão 4. Hashtag define. Botão branco, que será na porta lógica 4. Irei copiar pin mode e definir como output. Lembrando que, como eu troquei as variáveis acima, eu preciso trocá-las aqui embaixo também, para evitar erros na compilação. Pronto. Bom, aí nesse else if, ele está verificando se a condição acima é falsa e se B é verdade, está retornando como um valor true. No caso, se acontecer isso, ele colocar um digital write, botão branco, nível lógico alto, 1. Bom, vamos executar o código. Ao executar o código, percebemos que funcionou exatamente da maneira que a gente havia pedido a ele
Prosseguir. A variável booleana A está declarada como zero, ou seja, o primeiro if, que verifica se A é verdadeiro, não está sendo executado, levando-nos ao else if. O else if está verificando se a variável booleana B é verdadeira, e como ela é, ele irá realizar o código que está entre as chaves, que é para entrar um nível lógico alto para o LED branco. Em seguida, nós temos o else. Como a condição anterior ao else está sendo verdadeira, esse else não irá acontecer. Sendo assim, nós podemos parar a simulação e acompanhar os comparadores. Voltando aos slides, nós temos os comparadores. Os comparadores são nada mais nada menos que, como o próprio nome diz, eles comparam o valor de x com y para verificar se essa condição é verdadeira ou falsa. Como podemos perceber, a primeira condição if está com dois sinais de igualdade. Quando é dois sinais de igualdade, significa que está verificando se x tem exatamente o mesmo valor de y. A segunda condição if, que é um sinal de exclamação e o sinal de igualdade, está verificando se x é diferente de y. Ou seja, para fazer b, é necessário que x seja diferente de y. Retornando, nós temos x menor que y, que para ser feito c, x precisa ser menor do que y. Prosseguindo, x maior que y. Para fazer a, x precisa ser maior do que y. A seguir, nós temos x maior ou igual a y. Ou seja, para fazer b, x precisa ser igual ou maior do que y. E a última comparação é x menor ou igual a y para realizar c. Bom, iremos voltar ao Tinkercad para fazer essas devidas comparações. Aqui no Tinkercad, eu irei modificar um pouco o nosso código. Essas booleanas, irei transformá-las em int. Para isso, vocês estão vendo onde está o meu cursor do mouse, onde está piscando, que está em frente à primeira palavra bool. Eu irei apertar a tecla Ctrl da palavra bool de baixo, que assim eu terei dois cursores para poder digitar à vontade. Ou seja, eu vou apagar a palavra bool e colocar int. Assim nós temos aquelas variáveis que eram booleanas, agora são inteiras, e irei inicializá-la com diferentes valores. A int a eu irei colocar como 4, a int b como 9. Esses valores eu irei alterar depois. Bom, como essa parte aqui do código eu não quero ficar mexendo nela, eu irei fazer um comentário. Como dá para perceber, essa parte foi comentada e não irá interferir no nosso código. Vamos começar com a seguinte condição: a igual a b. Nessa condição, nada deve acontecer. E ocorreu perfeitamente. Eu vou, na verdade, deletar esse else if e irei deixar o else, porque acredito que será um pouco mais intuitivo. Assim como podemos perceber, o LED verde está acendendo porque a condição acima falhou. Agora, vou colocar o comparador de diferença. Lembrando que A vale 4, vale um inteiro de 4, e B vale um inteiro de 9. Ou seja, 4 e 9 são variáveis que têm valores diferentes. Então, o if está retornando um valor de verdadeiro e executando o código entre as chaves. Bom, vamos colocar os outros comparadores. Vamos colocar que A é maior do que B, ou seja, 4 maior do que 9. Obviamente que essa afirmação é falsa, entrando no else. Vamos colocar que A é menor que 9, que é a condição verdadeira, o que irá acender o LED vermelho. Vamos colocar que A é maior ou igual a B. Bom, como sabemos, A não é maior e nem igual a B.
Mas a fim de estudo, nós iremos alterar o valor de 9, de A, perdão, e nós colocar como 9. Ou seja, são dois valores iguais, o que irá fazer com que o LED vermelho se acenda. Obviamente, que se eu voltar com o valor de 4, essa condição irá falhar, levando que o LED verde seja o aceso. E o mesmo vale ao contrário, caso A seja menor. No caso, essa condição vai ser verdadeira, porque 4 é menor do que B, menor ou igual. Retornando aos slides, nós podemos ver que podemos adicionar duas ou mais condições dentro de um if, ou else if. Basta utilizar dois is comerciais para adicionar uma condição de AND, ou então utilizar duas barras retas, que será equivalente à condição de OR. Agora iremos retornar ao Tinkercad. Nós iremos fazer a seguinte coisa, que como estava no slide, o operador, temos a seguinte adição, por assim dizer, que seria dois is comerciais seguidos. Esses dois is comerciais seguidos irá nos permitir fazer uma condição I, ou seja, seria basicamente um say AND, por assim dizer, porta lógica AND. No caso, vamos colocar que A precisa ser diferente de B e A precisa ser menor do que B. Lembrando que esses espaços que eu estou soltando são puramente opcionais, são apenas para fins de organização. São white space que podem ser removíveis ou, se preferirem, serem adicionados. Bom, no caso, estamos vendo se A é diferente de B e se A é menor do que B, ou seja, o LED vermelho deve ser aceso. Dito e feito. Agora, vamos fazer uma condição diferente. Vamos colocar aqui A maior do que B. Como A não é maior que B, A é diferente de B, mas ele não é maior, o que irá entrar no else. Prosseguindo, nós iremos utilizar o outro adicionador que a gente já havia falado, que são essas duas barras, que como está no slide, essas duas barras são para, digamos, são equivalentes a uma porta OR. Ou seja, para o LED vermelho ser aceso, ele irá verificar se A é diferente de B ou se A é maior que B. Nós sabemos que 4 não é maior que B, mas é diferente, ou seja, como é equivalente à porta OR, o LED será aceso. Apenas revisando, as duas barras em pé, duas linhas em pé, são para a fins de comparação de OR, e os dois E comerciais são AND. Você pode ir emendando essas coisas, colocando infinitos AND, mas vai acabar pesando o seu código, e pode ir colocando AND e OR, e colocando OR em sequência também. Na parte de operadores, nós iremos fazer operações matemáticas, no caso ele focar apenas nas mais simples, como soma, subtração, multiplicação e divisão, e claro, de incremento e decremento. Para realizar uma soma, você deve colocar a variável número 1 e a variável número 2, e entre elas colocar o sinal de soma. O mesmo vale para a subtração, com o sinal de diferença, multiplicação com um asterisco e divisão usando a barra. Para incrementar de 1 em 1, você pode utilizar o pós-fixo x++, ou o prefixo mais x. O mesmo vale para decrementar de 1 em 1, você pode usar o pós-fixo x-, ou o prefixo -x. As diferenças serão percebidas no Tinkercad. Voltando ao nosso código, lembrando que a gente pode fazer operações com variáveis inteiras, float, double, unsigned int, longas, unsigned long, até mesmo com caracteres, porque, se você lembra, as tabelas retornam
um caractere retorna um número ao computador. Lembrando que existe aquela tabela que mostra exatamente esses valores. Vamos fazer a seguinte operação então. Nós temos a variável a e b. Irei criar uma variável inteira chamada resultado. Lembrando que operações podem ser feitas com qualquer variável citada anteriormente. Bom, essa variável resultado, vou inicializar ela com soma. Ela será igual a A mais B. Ou seja, vamos colocar que o LED vermelho só irá ficar aceso caso resultado seja igual. Bom, 9 mais 4, 13. Caso seja igual a 13. Ou seja, o resultado foi igual a 3, mostrando que a operação de soma foi um sucesso. Bom, vou fazer uma subtração. A menos B. Ou seja, 4 menos 9, que será igual a menos 5. Lembrando que são variáveis inteiras. E a operação foi um sucesso, tanto que atendeu que o LED vermelho foi aceso. Vamos prosseguir com o asterisco de multiplicação. Vamos colocar que precisa ser igual. Bom, 4 vezes 9 deve ser igual a 36. Correto. E vou mudar esses valores para que seja feito de forma mais fácil a divisão. Porque, como você sabe, é um número inteiro, então vou colocar que ambos são 5. E aí 5 barra 5 deve dar, ou seja, 5 dividido por 5 deve retornar como 1. E foi novamente um sucesso. Bom, para demonstrar o pós-fixo x faz mais, eu montei aqui um projeto um pouco diferente. Eu comentei a variável b e adicionei um interruptor qual eu chamei de interruptor e coloquei aqui no define e ele é um input. Bom, então eu fiz da seguinte forma para mostrar o incremento pós-fixo. O if aqui está verificando se o interruptor está levando um sinal lógico alto. Aí quando for ativado, a variável a, que está sendo inicializada como 0, que é uma inteira, seria um pós-fixo de mais 1, ou seja, e com delay de 1 segundo, ou seja, passou um segundo, 0 mais 1, 1, passou um segundo, 1 mais 1, 2, passou um segundo, 2 mais 1, 3, e assim vai. Aí, temos um segundo if, o qual eu coloquei OR, duas ORs nele, como pode perceber, que é se A é igual a 2, A é igual a 3 e A é igual a 4. E quando o A tiver esses respectivos valores, o LED vermelho estará aceso. E coloquei um else de caso o A não esteja nos valores acima, o LED vermelho estará apagado. Bom, vamos soldar o código. O A está como 0, o A está como 1, o A está como 2, 3, 4, 5. Ou seja, está funcionando perfeitamente. A diferença entre fazer o A pós-fixo, entre fazer esse mais pós-fixo ou prefixo, que vai variar com a posição dos dois mais, como você está vendo na tela, ser que no prefixo a soma, essa soma com mais 1 é feita antes e no pós-fixo é feita posteriormente. Essa diferença é vista apenas em alguns casos, que caso você precise de uma operação feita na mesma linha, recomendo que você use o prefixo mais. E o mesmo vale para o decremento, mas no nosso caso, como a operação está trocando de linha, que vai até fazer uma nova verificação, novo if, então não tem problema usar o pós-fixo mais. Essa é a diferença entre o pós-fixo e o prefixo. Lembrando que o decremento vai funcionar da mesma forma, apenas fazendo aqui uma leve alteração.
vou continuar com o pós-fixo do mesmo jeito, e vou colocar um decremento, e vou colocar valores negativos para que possa ser feita testada da mesma maneira. Ou seja, vai começar como A igual a 0, e quanto passar de um segundo, vai ser 0 menos 1, 1 menos 2, não, 1 menos 1, 2 menos 2 menos 1, e por assim vai. Vamos começar. O programa deve funcionar da mesma maneira que de antes: 0, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Ou seja, funcionou exatamente da mesma forma que a gente havia planejado anteriormente, só que com o sinal invertido. Bom, essa foi a aula de hoje. Agradeço aqueles que nos acompanharam até aqui. Até a próxima.